Olá pessoal, muito bom dia. Nós vamos iniciar agora nossa segunda aula. E com essa nossa segunda aula, a gente já consegue resolver a nossa primeira lista de exercícios. Então vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar de planos, interseção de planos. Então, nós temos aqui um postulado, que é o postulado da interseção. Lembrando que os postulados são fatos que nós aceitamos sem demonstração. Então, esse postulado diz o seguinte: se dois planos distintos têm um ponto em comum, então eles têm pelo menos um outro ponto em comum. Esse é o postulado. Tá? A notação é a seguinte: eu tenho alfa diferente de beta, então se esses planos, né, têm um ponto em comum, se P pertence a alfa e P pertence a beta, então vai existir um outro ponto Q, que P é diferente de Q, onde Q pertence a alfa e Q pertence a beta. Tá? Então, nós estamos garantindo que se dois planos se interceptam e tem um ponto em comum, né? Se dois pontos têm um ponto em comum, então eles vão ter um outro ponto em comum. Claro que se dois planos têm um ponto em comum, ele vai ter um outro ponto em comum, então eles vão ter uma reta em comum. Não tem jeito, né? Porque esses dois planos vão determinar uma reta, e a gente já viu que se dois pontos estão no plano, então a reta determinada por esses dois pontos também está no plano, né? Nós vimos isso na aula passada. Então é uma consequência, tá? Então a consequência é essa daqui, ó. Se dois planos distintos têm um ponto em comum, então sua interseção é dada por uma única reta que passa por esse ponto. Então não tem jeito, né? Aqui está mostrando o desenho. Tem um plano beta, tem um plano alfa, e eu tenho um ponto P que está na interseção dos dois. Então, o postulado anterior garante que existe um outro ponto Q, diferente de P, que está na interseção também, ou seja, que pertence a beta e a alfa. Então, obviamente, a reta I, que passa pelo ponto P e Q, também está na interseção. Então, a interseção é dada por uma única reta, essa aqui, que é a reta que a gente está denotando por I. Beleza? Então, fica claro aí a consequência desse postulado aí dos planos. Bom, aí o paralelismo de retas também tem um postulado, que é conhecido, é muito famoso como o postulado de Euclides. Então, geralmente, quando se fala do postulado de Euclides, está se referindo a esse postulado aqui, que diz o seguinte: dada uma reta R e um ponto P, existe uma única reta S traçada por P, ou seja, que ela vai passar pelo ponto P, tal que essa reta R que vai passar lá por P, ela seja paralela à reta S dada. Então, a ideia é a seguinte: eu já tenho uma reta R, tá? E aí eu tenho um ponto fora da reta, o ponto P. Então, vai existir uma única reta S, que vai passar por P, e é paralela à reta R que eu tinha antes. Então, S é paralela a R. Esse postulado aí garante que existe uma única reta que satisfaz isso, né? Então, a nossa intuição mostra isso, né? Porque tem que passar pelo ponto P. E aqui, passando pelo ponto P, eu tenho várias retas com várias direções aqui. Mas a única que passa pelo ponto P e tem a direção da reta R, ou seja, elas são paralelas, né? É uma reta única, que seria essa reta S. Qualquer outra reta que passar por esse ponto e seja paralela a essa reta R, ou seja, tenha a direção da reta R, vai ser a própria reta S. Não tem jeito, tá? Então, esse é conhecido como postulado de Euclides. A unicidade dessa reta aí. Bom, e aí a gente vai para o teorema das paralelas. O que diz o teorema das paralelas? Ele fala o seguinte: se duas retas são paralelas a uma terceira, então
elas são paralelas entre si. Ou seja, eu tenho as retas A, B e C, onde A é paralela a C e B também é paralela a C. Então, nós concluímos que A é paralelo a B. Vamos demonstrar esse teorema das paralelas, tá? Para isso, a gente vai lá para o nosso quadrinho. Vou fazer um print aqui dessa tela, só para a gente, vou colar aqui, só para a gente fazer aqui a demonstração, tá? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos, por hipótese, vou colocar aqui hipótese, tá? A nossa hipótese é o quê? Eu tenho que A é paralela a B, é uma reta, tá? A é paralela a B, e B é paralelo a C. Eu quero, isso aqui implica, aí vem a tese aqui, tá? Qual é a nossa tese? A nossa tese é que A é paralelo a B, beleza? Então, se A é paralelo a B, A é paralelo a B e B é paralelo a C, então A é paralelo a B. Desculpa, aqui está errado, né? Aqui é A paralelo a B e aqui é A é paralelo a C, né? Por hipótese, A paralelo a C e B é paralelo a C, ou seja, ambas são paralelas a C. Então, se A é paralelo a C e B é paralelo a C, então A é paralelo a B. É isso que diz aqui o enunciado, né? Ó, A paralelo a C, B paralelo a C, então A é paralelo a B. Então, aqui é a hipótese e aqui é a nossa tese, tá? Nós vamos considerar aqui, para demonstrar, o caso mais geral, que é qual? Eu tenho que A diferente de C, tá? Porque paralelo, né? Quando a gente fala A paralelo a C, pode ser dois casos, que A e C são diferentes, são retas diferentes, ou elas são coincidentes, né? Diferentes coplanares ou coincidentes. Então, a gente vai pegar o caso mais geral, tá? Então, qual é o caso mais geral? O caso geral, ou o caso mais geral, que é o seguinte, eu tenho que A é diferente de B, de C, desculpa. A é diferente de B, tá? E B também é diferente de C. E nós vamos considerar que essas retas são não coplanares, tá? Não coplanares. Ok? Ou seja, as três não estão no mesmo plano, tá? Simultaneamente. Então, pelo postulado das paralelas que nós vimos ainda agora, nós temos que A e B, elas não têm ponto em comum, tá? Vou colocar aqui. Pelo postulado das paralelas, A e B não tem ponto em comum. Aí, essas retas, se eu pegar duas delas, tá? Agora eu estou pegando aqui duas delas, por exemplo, A e C, né? Elas já são paralelas aqui, ó. A é paralela a C. Então, A e C determinam um plano alfa, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. A e C, ou vou colocar assim, A paralelo a C, vou assim, ó. A paralelo a C vai implicar que existe o plano alfa determinado por elas, A, C, tá? E B
paralela a C também vai implicar que existe um plano beta que é determinado por B e C. Tá? Então, eu tenho um plano que contém A e C, que é o alfa, e tem um plano que contém B e C, que é o beta. Agora, note que C ele está tanto no plano beta no plano alfa, tá? C está contido nos dois, beleza? Então, nós concluímos que essas duas informações aqui, tá? Implicam que o C é igual a alfa interseção beta, porque a gente sabe, a gente já viu lá que a interseção de dois planos é uma reta, né? E essa reta, como C está nos dois, C está na interseção. Então, C é alfa interseção beta. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó, é como está aqui no desenho, ó, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, só para a gente visualizar aqui, ó. Eu estou com o plano alfa, tá? Aqui. Eu tenho um plano beta e C está aqui na interseção. Note que A é essa reta aqui e B é essa reta aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tomar um ponto P pertencente à reta B, e vou considerar um plano que passa por A e por P, tá? Vai ser um plano gama aqui, que eu vou estar passando por essa reta e por esse ponto, tá? Então, a gente vai fazer essa suposição aí, beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Então, olha só, eu vou tomar aqui, então tome, escrever para cá, ganhar espaço. Tome um ponto P pertencente à reta B, tá? E vamos considerar agora o plano gama, que é determinado por A e por P, tá? Então, nós vamos concluir o quê? Que se, olha só, P pertence a B, né? E B é uma reta que está no plano alfa, então P pertence a alfa, né? Eu estou aqui, ó, o ponto P está aqui, esse aqui é a reta B, a reta B está no plano alfa, então P pertence a alfa, tá? Só que, Professor, oi, por motivo de notação, o senhor podia trocar no seu texto, que aí o senhor trocou o que era alfa, o que era beta, aí depois eu vou tirar um print, eu acho que eu vou acabar me confundindo. eu troquei o quê? O que tem Os planos alfa e beta do A com C e o B com C, creio eu que estão diferentes lá da figura. aqui, né? É É, verdade. Tá, deixa eu trocar aqui então. É assim, aqui é beta então, né? É isso? sim, Só senhor. para ficar igual com o desenho, né? Beleza. Acabei chamando ao contrário aqui, né? Então, deixa eu colocar aqui, existe alfa, só para ficar batendo com o desenho aqui, não é isso? Beleza? Agora tá ok, né? Ó, o plano que contém A e C é beta. Tá aqui agora, beta, certo? E o plano que contém B e C é o alfa. Só para ficar com a anotação igual do desenho. Beleza? Obrigado, tá? Vou centralizar aqui. Muito bem. Então, P pertence a alfa, né? Por quê? Porque eu estou pegando o ponto P aqui na reta B e a reta B está no plano alfa. Joia. Agora, o que acontece? Então, alfa e gama, eles vão possuir uma reta em comum, tá? Que tem o ponto P, ó. Porque P está em alfa e P também está em gama, tá?
Então, alfa e gama, vou colocar assim, logo, alfa e gama, que é esse novo plano aqui que eu criei, passando por A e P, vai ter um outro ponto, tá? Tem um ponto em comum. Que eu vou chamar de X, tá? Beleza? E esse X aí é na verdade, ele vai ter um outro ponto em comum, tá? E aí a gente vai ter uma reta, tá? Eles vão ter uma reta em comum, na verdade. Vou colocar aqui. Que eu estou chamando aqui de X, que ela é a interseção, tá? De alfa com gama, beleza? X é a interseção de alfa com gama. Bom, então, olha as informações que nós temos aqui. Eu tenho que A é a interseção de beta com gama, tá? Tá bem aqui. O gama, tá? É um plano que tem a reta A e passa por B. Agora, eu tenho também que X, né? Eu acabei de concluir que tem uma reta X, que ela é a interseção de alfa com gama, tá? Eu tenho que a reta C, ela é, ó, a reta C, que é essa daqui, ela é a interseção de alfa com beta, certo? C é a interseção de alfa com beta, tá? E, adicionalmente, né, nós temos que A e C são paralelos. A é paralela a C, tá? Então, isso vai implicar em quê? Ó? Primeira conclusão que nós temos. Se A, né, ó, observe que A, ele está no plano gama, né, e X também está no plano gama. Só que o A é B interseção gama, é beta interseção gama, e o X é alfa interseção gama, tá? Então, eu concluo que essas retas aqui estão no plano gama, mas elas não possuem interseção, certo? E aí, o que eu concluo com isso? Eu concluo que A é paralelo a X. Então, primeira conclusão, A é paralelo a X, tá? E qual é a outra conclusão? Eu tenho analogamente aqui a mesma coisa. O X, né? Eu tenho que ele é alfa interseção gama e o C é alfa interseção beta. Novamente, a reta C está no plano alfa e a reta X também está no plano alfa, né? E aí eu tenho que essas retas aí, elas são paralelas também. Então eu vou ter que a reta C é paralela à reta X. Então tenho aí essa conclusão aí. Agora, note que P pertence a X, né? P é um ponto, do jeito que nós tomamos o plano gama, né? Nós temos que P pertence a X e X está na interseção do gama. Então, P pertence a X e P também pertence a B, que é a reta B, tá? E aí eu tenho o seguinte, outra coisa que eu tenho também é que B é paralela a C por hipótese, certo? E eu tenho também que X, eu acabei de concluir que X é paralelo a C. Então, note, pelo postulado das paralelas, tá? Não tem jeito. Ó, eu tenho um ponto, né, que pertence a X e pertence a B, só que B é paralelo a C e C é paralelo a X.
Então, isso daqui vai implicar pelo postulado das paralelas, tá? Vou colocar aqui. Pelo postulado das paralelas, que essas retas têm que ser iguais, tá? Ou seja, x tem que ser igual a b. Beleza? Então, como nós tínhamos concluído aqui em cima que A é paralela a x, né? E x é igual a b, então nós concluímos logo A é paralelo a B. Beleza? Deixa eu fazer um passinho antes aqui. Logo, A é paralelo a x, né? E x é paralelo a B, vai implicar que A é paralelo a B. Que era o que a gente queria mostrar, né? Aqui na tese, que A é paralelo a B. Então, essa daqui é a demonstração aí da... Professor, Oi. x igual a b, né? X igual a B, aqui. Nós concluímos já que x é B, né? Porque... Igual a B, desculpa. Aqui, ó. Professor, Oi. você pode explicar de novo a parte do A paralelo a X? Tá. É assim, ó. Eu tô tomando... Vou fazer aqui no desenho, aqui. A reta X, ela é... Deixa eu só corrigir aqui, tá? Aqui. Apagou aqui. Como é que foi tomada a reta X? A reta X é a interseção de alfa com gama, tá? Então, imagina que eu tenho um plano gama, que ele está passando aqui por A, tá? E está passando pelo ponto P. Então, sei lá, vamos imaginar um plano aqui assim, ó. Ele está pegando aqui e está passando aqui pelo ponto P, tudo bem? Um plano assim. Ele passa aqui no P, tá? Beleza? Então, o que acontece? Se eu tenho um plano que passa por A, né? Que é a interseção de beta com gama, tá? Esse plano que eu acabei de desenhar aqui é o gama, tá? Então, se eu tenho um plano, uma reta A, que ela é essa interseção, e eu tenho uma outra reta X, que ela é a interseção de alfa com gama também, de alfa com gama, que é esse outro plano aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Essa reta X que eu estou tomando, tá? Ela vai ter que ser paralela a essa. Por quê? Porque ela é a interseção dos dois planos, tá? Tá claro isso? Ela é a interseção do plano beta com alfa, tá aqui. Só que o plano alfa, ele é a interseção desculpa, a reta X é a interseção também com gama, tá? Com outro plano aqui. Então, as retas têm que ser paralelas. Entendi. Eu estava tentando imaginar o que aconteceria se não fosse. Aí eu entendi. Tá. Porque assim, o que nós temos, né? Nós temos que essas duas retas são ambas, elas são interseções de um plano, que é o plano gama que eu estou tomando, tá? Com outros dois planos. Tudo bem? Beleza? É porque assim, no final das contas, tá? No final das contas, a gente mostra que essa reta X é a própria reta B aqui, tá? É essa reta aqui, que, claro, ela é paralela aqui à reta A, né? Só que a gente não pode já utilizar o fato dessa reta B aqui, dessa reta X ser o B, porque senão a gente já está supondo a tese aqui, a gente já está usando a tese. Então, não é isso que a gente quer, né? A gente está supondo o seguinte, tome lá um plano que passa por aqui, né? E que eu vou ter uma reta X. Beleza, essa reta X, né? Que é a interseção desse plano gama, tá? Com o plano alfa, né? Ele tem uma interseção que é a reta X. Beleza, mas não tem jeito, a gente vê que essa reta X tem que ser a reta B, tá? No final das contas, a gente consegue
com argumentos aqui do paralelismo e tal, e pelo postulado das paralelas, nós mostramos que X vai coincidir com B. Tudo bem? Tudo. Então, Obrigado. o desenho é justamente esse aqui, e a reta X e a reta B, tá? Obrigado, senhor. Beleza. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Professor, só uma dúvida. No início da demonstração, o senhor citou que A e B não têm pontos em comum pelo postulado dos paralelos. O senhor poderia Certo. lembrar o porquê disso? Porque assim, ó, a gente está supondo que elas são diferentes, né? Tá? Então, se tu tens lá o postulado das paralelas, a tua pergunta é o quê? Que A e B não Isso, A e B ponto não comum. têm pontos em comum. Tá. Eu estou supondo o seguinte, ó, que eu estou supondo esse caso geral aqui, ó, tá? Que é, eu estou tomando aqui dois planos, né? Alfa e beta. A reta A vai estar nesse plano, a reta C vai ser a interseção e a reta B está aqui. Então, pelo postulado das paralelas, eu estou dizendo o seguinte, ó, estou supondo que eu tenho um ponto aqui fora, tá? E desse plano aqui, tá? Eu estou supondo que essas retas não são coplanares, tá? Ou seja, as três juntas não são coplanares, tá bom? Então, com isso, assim, se essa reta aqui for paralela a essa, no final das contas, né, que eu vou estar demonstrando aqui, tá? Nós vamos ter que essas retas não têm interseção, tá? Mas, ó, na verdade, aqui eu não usei essa parte aqui, A e B, né? Eles não têm ponto em comum. Assim, eu não utilizei, eu só utilizei o fato de eu ter um ponto aqui pertencente a B, né? De tal sorte que eu posso pegar um plano aqui, tá? Porque se o ponto tivesse em A, por exemplo, se esse ponto P tivesse em A, eu teria infinitos pontos, né? Então, eu estou querendo garantir, na verdade, que esse ponto P não está nessa reta aqui, tá? Mas, assim, essas retas, a gente vai ver que elas são paralelas, né? E pelo postulado das paralelas, eles não vão ter ponto em comum, tá? Beleza, Mas professor. pelo fato de eu estar considerando aqui que A é diferente de B, tá? E as retas não são coplanares, tá bom? Estou considerando as três não coplanares, tá? Porque a gente sabe que duas retas paralelas, elas estão no plano, mas eu estou tomando as três não coplanares, tá? E assim, ó, como as três são não coplanares, tá? Eu posso ter a situação assim, quando eu tenho duas retas que elas são concorrentes, tá? Elas são sempre coplanares, né? A gente já viu isso, tem um plano que as determina, tá? Então, estou querendo um caso aqui em que as três simultaneamente não sejam coplanares, porque eu tenho aqui uma reta A, vamos supor a seguinte situação, a reta A aqui, a reta B aqui, tá? E a reta C paralela a A, aqui, por exemplo. Opa, assim. C paralela a A. Porque o que nós temos é isso, A paralelo a C, né? E B paralelo a C. Isso daqui é que a gente quer mostrar que A é paralelo a B, tá? Então, note que se eu tivesse um caso assim, né, o que ia acontecer? Tá? Eu não ia eu conseguiria mostrar que isso daqui é um absurdo, né? Porque se essa reta aqui é paralela a essa daqui tem que ser paralela a essa. Então, não tem como eu ter uma interseção com essa, tá? A ideia é mais ou menos essa daí. Então, esse ponto
P que eu tomei aqui é um ponto que vai estar na reta B que não está em A. É só isso que eu quero garantir. Tá bom? Beleza, professor, entendi. Obrigado. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar bacana para quem quiser tirar um print aí, tá? De boa? De boa. Isso. Muito bem. Bom, então, não tem jeito, tá? Esse negócio funciona. Se você tem uma reta, né, aqui, e você tem uma outra, você tem uma reta A, que é paralela a uma reta C, né? E paralela a essa reta C, você tem uma reta que é paralela a ela também, uma B, então quer dizer que essa daqui e essa daqui também são paralelas, tá? Então, o paralelismo, ele satisfaz aí essa condição aí de transitividade, né? Se eu tenho uma paralela à outra e essa outra é paralela a uma outra terceira, então as duas primeiras são paralelas. Então, vamos lá. Bom, aqui está a demonstração, tá? Note que aqui, ó, nem coloquei aqui que A e B não possuem ponto em comum, né? Não usei esse fato aqui, tá? Mas era para garantir esse ponto aqui, tá? Para garantir esse ponto aqui fora, beleza? Esse ponto fora de A, para eu poder determinar um plano aqui. Um plano. Passa aí. Bom, aqui está a demonstração do mesmo jeito que eu fiz lá, tá? Beleza. Paralelismo entre reta e plano, tá? Então, agora a gente quer visualizar quando que uma reta é paralela a um plano. Claro, se alfa, né, o plano alfa e a reta R, tá, um plano e uma reta, respectivamente, nós dizemos que R é paralela ao plano se e somente se eles não têm ponto em comum. Então, não tem jeito. Eu não tenho nenhuma interseção dessa reta com esse plano, tá? Note que essa reta ela pode girar aqui em cima, né? Qualquer reta aqui, eu tenho infinitas retas, dado um plano, eu tenho infinitas retas que são paralelas a esse plano, certo? Basta eu pegar, fixo um ponto aqui e giro essa reta aqui, eu vou ter infinitas retas paralelas a esse plano, beleza? Então, essa é a definição de reta paralela ao plano. A reta e o plano não possuem interseção, tá? Então, anotação. A reta é paralela, desculpa, o plano é paralelo à reta, ou a reta é paralela ao plano, se somente se a interseção entre eles é vazio, tá? Muito bem. Bom, e aí a gente quer ver uma condição necessária e suficiente para que a reta não esteja, que uma reta que não está contida no plano, ela seja paralela ao plano, tá? Então, primeira condição suficiente. Uma reta que não está contida num plano e é paralela a pelo menos uma reta desse plano, é paralela ao plano. Então, nós estamos dizendo o seguinte, que eu tenho, estou supondo que eu tenho uma reta que ela não está contida no plano, tá? Então, não está acontecendo algo desse tipo aqui assim, ó. Eu estou com um plano aqui, né? E estou com a reta aqui no plano. Isso não está acontecendo. A reta está furando o plano aqui, assim, por exemplo. Vamos supor que a reta furasse o plano. Ela não está contida no plano, tá? Mas, se a reta, essa reta aqui, né? Ela é paralela a uma reta do plano, então ela vai ser paralela ao plano. Então, ela não está contida no plano e ela é paralela a uma reta do plano. Então, isso quer dizer que ela é paralela ao plano. Então, não é o caso dessa reta aqui que eu desenhei, tá? Mas é o caso de uma reta que vai estar aqui assim, por exemplo, né? Opa, vou pegar, escrever aqui. Uma reta aqui assim, por exemplo, né? Não está paralela à reta que eu fiz. Deixa eu fazer aqui assim. Uma reta aqui assim, né? Então, se eu tenho essa reta paralela a essa, tá?
e ela não está contida no plano, então essa reta vai ser paralela ao plano. Beleza? A ideia é essa, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a demonstração dessa aqui também. Opa, quero pegar o quadrinho aqui. Então, vou afastar isso aqui para cima. Tá? Então, vamos lá. Eu quero mostrar agora a condição suficiente aqui primeiro, tá? Vou escrever aqui. Condição suficiente. Bom, o que que acontece aqui? Por hipótese, então, vamos ver o que que é nossa hipótese e o que que é nossa tese, tá? Eu tenho que A é paralela a B, que é uma reta do plano, tá? Eu tenho que A interseção B é igual a vazio. Ou seja, as retas são paralelas, né? E eu tenho que A interseção B é vazio. Desculpa. Eu estou querendo já fazer a demonstração. Aqui a condição é o seguinte. O que que é a hipótese, né? Eu tenho que minha reta A... Nossa, o A saiu todo torto. Aqui, ó. A minha reta A, ela não está contida no plano. Então, eu vou colocar assim, ó. Não está contida no plano alfa, tá? E A é paralelo a B, que é uma reta do plano, tá? Ou seja, B está contido em alfa, beleza? Isso daqui vai implicar que A é paralelo a alfa. Essa daqui é minha hipótese. E aqui é a minha tese, tá? Então, eu tenho que A não está no plano. A é paralelo a B. B é uma reta do plano. Então, isso aqui vai implicar que A é paralelo a alfa, tá? Ou seja, eu tenho que mostrar que A e alfa não possuem interseção, tá? Então, vamos observar o seguinte. A é paralela a B, né? A interseção B é vazio, porque elas são paralelas, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, isso daqui implica que vai existir um plano beta, que esse plano beta, ele é determinado por A e B. Então, tem um plano que passa por A e B, beleza? Agora, B está contido em alfa, né? E B também está contido nesse plano beta que eu acabei de criar aqui, tá? E nós estamos supondo alfa diferente de beta, né? Por quê? Alfa diferente de beta, porque o plano, a reta A lá, né? Esse beta foi passando pela reta A, tá? E aí a gente está supondo que A não está contido em alfa, né? Senão, se A tivesse lá, né? Se isso acontecesse, esse cara estava na interseção, então não pode, né? Então, eu tenho que alfa é diferente de beta. E aí, isso vai implicar em quê? Isso daqui vai implicar que o B é justamente a interseção desses caras. Alfa, interseção, beta. Tá? Então, B é a reta de interseção desses dois planos. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai... Oi. Ali é A diferente de B ou alfa diferente de B? Aonde? Antes do parênteses. Aqui é alfa, aqui é alfa e aqui é beta, tá? Alfa diferente de beta. Eu falei beta, escrevi B, tá? Diferente de beta, esse aqui é um beta. Tá? Os planos são distintos, alfa e beta. Beleza? Então, isso quer dizer que B é a interseção dos planos, tá? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela demonstração indireta, ou seja, eu nego a tese e contrario a hipótese, aquela demonstração por absurdo, tá? Eu nego a tese e chego no absurdo, tudo bem? Então, o que é o negar a tese? Eu negar a tese é dizer que os planos não são paralelos,
Ou seja, vai existir pelo menos um ponto que eles têm em comum, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, suponha que não aconteça a tese, ou seja, suponha que alfa não seja paralela ao plano alfa, tá? Beleza? Então, estou negando a tese aqui, tá? Vou colocar entre parênteses aqui, negando a tese. O que tem que acontecer? Eu vou ter que chegar num absurdo, certo? Então, olha o que vai acontecer. Bom, isso quer dizer, então, o seguinte. Então, vai existir... Então, existe um ponto P... Oi. Suponha que A não seja paralela a alfa, é isso? O Azinho aqui, eu estou negando isso aqui, tá? Suponha que A não seja paralela a alfa, beleza? Então, vai existir um ponto P pertencente a A e P também pertence a alfa, tá? Ou seja, eles têm uma interseção aí, tudo bem? Então, note que essa afirmação, ó, P pertencer a alfa, desculpa, P pertencer a A, né? E eu tenho que A está contido em beta, nós vamos concluir que P pertence a beta. Certo? Agora, se P pertence a beta e P pertence a alfa, isso vai implicar que P pertence a B, que é a reta B, certo? Então, isso vai implicar em quê? Ó? Isso daqui. Vai implicar que P pertence a A e P pertence a B, que é absurdo. Por que é absurdo? Porque falaram que A e B são paralelas, né? Exatamente, pois A é paralelo a B, certo? Então, nós negamos a tese e aí nós contrariamos a hipótese. Então, é assim que é a demonstração por absurdo, né? Então, fechou legal. Essa condição suficiente aí é verdadeira. Então, quer dizer o quê? Se eu tenho uma reta que não está no plano e a reta é paralela a uma outra reta que está no plano, então a reta é paralela ao plano, tá? É a condição suficiente, porque a gente quer mostrar que isso aqui é necessário e suficiente, essa condição, tá? Agora, vamos para a condição necessária. Condição necessária. O que vai ser agora a nossa tese, tá? A nossa hipótese, né? Eu tenho que... É a volta disso, tá? Eu tenho agora que se eu tenho que A é paralelo a alfa, né? Vai implicar que existe uma reta B lá, contida em alfa, tal que essa reta é paralela a A, né? Beleza? Então, agora aqui, essa daqui é a minha hipótese, tá? Na condição necessária. Deixa eu apagar aqui. Essa daqui. Caramba. Tem um botão que eu aperto aqui que ele faz isso. Aqui eu tenho A paralela a alfa. O meu alfa está ficando muito parecido com o meu A, né? Deixa eu caprichar mais no alfa.
Bom, essa daqui é a hipótese, tá? E aqui eu tenho a tese. Beleza? Agora aqui é a hipótese e aqui a tese. Então, nós queremos mostrar isso, tá? Bom, que é a condição necessária agora, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Agora, eu tenho um plano aqui, né? Alfa. Eu tenho uma reta aqui que é paralela ao plano, né? Isso quer dizer que a reta não tem ponto em comum com o plano, tá? Eu quero mostrar que existe uma reta aqui, uma reta B, contida no plano alfa, tal que essa reta é paralela à reta A, tá? Muito bem. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos tomar aqui por essa reta aqui, tá? E essa, tá? Eu quero mostrar seja B uma reta aqui do plano, tá? Eu estou tomando B como sendo uma reta do plano. Então, eu quero tomar um plano que passa aqui por A e pela reta B, tá? Então, vou tomar aqui um plano beta. Eu não vou desenhar aqui o plano beta, tá? Mas eu vou escrever aqui, ó. Beta, eu vou querer um plano que passe por A e por B, tá? Eu estou supondo que B está contido em alfa, tá? É uma reta que está contida em alfa de tal sorte que eu consigo fazer isso, tomar um plano que eu tenho isso daqui. Na verdade, esse B, tá? Ele vai ser alfa interseção beta, tá? Deixa eu corrigir aqui, eu escrever gama. Alfa interseção beta, tá? Porque assim, ó, eu posso pegar um plano que vai passar por essa reta aqui e por um ponto aqui do plano, beleza? Esse daqui é o plano beta, tá? Note que o plano, como o plano tem uma interseção aqui com esse, eu vou dizer que B é alfa interseção beta, tá? Que é a reta aqui. E essa reta vai estar contida no plano alfa, com certeza, claro, né? Beleza? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho que essas duas retas, A e B, elas são coplanares. Primeiro passo aqui para ser paralelas, né? São coplanares. Por quê? Porque ambas estão no plano beta, que é o plano que passa por A e vai passar por B também. Beleza? E nós temos também o seguinte, ó, que eu quero mostrar agora que A interseção B, falta mostrar que a interseção B é igual a vazio, né? Quero mostrar isso daqui, porque se elas já são coplanares e a interseção é vazio, elas são paralelas, que é o que eu quero mostrar aqui, tá? Agora, note o seguinte, ó, que eu tenho que a interseção alfa é igual a vazio, certo? Porque nós, por hipótese, nós temos que A é paralelo a alfa. Então, a interseção alfa é vazio, tá? Só que B está contido em alfa, né? Ó, o B aqui ele está contido em alfa. Então, isso aqui implica que não tem como eu ter interseção com esses caras, né? Esses dois, A e B. Então, a A interseção B realmente é vazio, tá? Então, aí, com essas duas informações, né? Elas não possuem interseção e elas são coplanares, tá? Então, logo, nós concluímos que A é paralelo a B. Beleza?
E aí a gente tem aí a condição necessária demonstrada, tá? Então, na verdade, essa é uma condição necessária e suficiente para que uma reta seja paralela ao plano. Qual é essa condição necessária e suficiente? A reta, que eu quero mostrar que ela é paralela ao plano, ela é paralela a uma reta do plano. Só isso, tá? Então é a condição necessária e suficiente, ou seja, é algo se e somente se. Beleza? Alguma pergunta aí? Vocês estão me ouvindo aí, galera? Sim, professor. Beleza. Às vezes eu fico aqui, às vezes eu caio e a internet cai e aí continuo falando por horas aqui e ninguém responde. Bom, então foi a condição necessária e a condição suficiente, tá? E aqui a demonstração. Então, a condição necessária e suficiente é o seguinte, ó. Uma condição necessária e suficiente para... deixa eu colocar a setinha aqui. Uma condição necessária e suficiente para que uma reta A, não contida num plano alfa, seja paralela a esse plano, é ser paralela a uma reta B, contida no plano, tá? Então, é se somente se. Se eu tenho uma reta do plano que é paralela a uma reta que não está no plano, então essa reta que não está no plano é paralela ao plano. Ou, se eu tenho uma reta que é paralela ao plano, ela vai existir uma reta do plano que é paralela a essa reta, tá? Então é se somente se. Bom, vamos ver agora a posição relativa entre reta e plano. São 3 essas condições relativas entre reta e plano. A reta está contida no plano, que é esse primeiro caso aqui, tá? A reta está toda no plano. E aí, nesse caso, eu tenho que R está contida em alfa. Isso acontece somente se R interseção alfa é a própria reta R. A reta e o plano são concorrentes ou secantes, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, uma interseção aqui, mas a reta não está completamente no plano, né? Então, nós temos que a interseção da reta com o plano é só um ponto. E nós vamos ter que a reta e o plano são paralelos. Esse caso aqui. A reta não possui interseção com o plano. Então, eu tenho que R é paralelo ao plano, se somente se a interseção da reta com o plano é vazio. Então, temos só esses 3 casos aí a considerar, de posição relativa entre reta e plano. Ou ela é paralela, ou ela é secante, ou ela está completamente contida no plano. Agora, a posição entre planos, né? Os planos podem ser paralelos, tá? Quando é que 2 planos são paralelos? Nós dizemos que 2 planos são paralelos se somente se eles não têm ponto comum ou são iguais. Nesse caso, eles são coincidentes. É o mesmo caso lá das retas, tá? Nós consideramos aquele caso em que os planos são coincidentes como sendo planos paralelos também, tá? Ou eles não têm interseção. Esse caso aqui, os planos são coincidentes. Aqui eu tenho alfa, né? E beta são o mesmo plano, mas a gente ainda afirma, eles são paralelos, tá? E o caso aqui em que eles não possuem ponto em comum. Então, eles são paralelos aqui. Nesse caso aqui, eu digo que alfa é paralelo a beta, se somente se alfa é igual a beta, ou a interseção deles é vazio, tá? Então, aqui é paralelos não coincidentes e paralelos coincidentes. Condição necessária e suficiente para paralelismo de planos. Então, agora, nós queremos ver uma condição necessária e suficiente para que eles sejam paralelos. Então, uma condição necessária e suficiente para que 2 planos distintos sejam paralelos é que um deles contenha 2 retas concorrentes, ambas paralelas ao outro. Olha só. Então, a ideia é a seguinte, ó.
eu vou dizer que o plano alfa é paralelo ao plano beta. Se eu pegar um deles, por exemplo, o beta, duas retas concorrentes do plano beta, essas duas retas aqui, elas são paralelas ao plano alfa. Então, tanto a reta A aqui é paralela ao plano alfa, quanto a reta B, concorrente com A, no plano beta, ela é paralela também ao plano alfa, tá? Então, isso é se e somente se. Se elas são paralelas, se os planos são paralelos, vai existir no outro plano lá duas retas concorrentes que ambas são paralelas ao plano. E se acontece isso, se eu pego duas retas concorrentes que ambas são paralelas ao outro plano, então os planos são paralelos, tá? É se somente se. Vale implicação no sentido e no outro. Então, vamos demonstrar isso aqui também. Então, vamos lá. Vamos primeiro mostrar a condição suficiente, tá? Não vai mais para cima do que isso, né? Deixa eu pegar um novo aqui, tá? Então, vamos lá. Bom, condição suficiente, vamos colocar aqui. Condição suficiente. Vamos ver o que, que nós temos como hipótese. Nós temos o seguinte, ó, que A está contido em beta, B está contido em beta, são as retas lá do beta, tá? A interseção beta é um ponto. Eu estou dizendo que aqui as retas são, vou colocar um ponto O aqui, tá? As retas são concorrentes, tá? Eu tenho que também, né, que a reta A tem que ser paralela a alfa e a reta B também tem que ser paralela a beta, a alfa também, tá? A reta B, ela tem que ser paralela a alfa também, né? Se isso acontece, ó, peguei duas retas reversas, tá? Contidas em beta, de tal sorte que as retas, elas são paralelas a alfa, tá? Isso aqui é a minha hipótese. Isso vai implicar o quê? Que alfa, o plano alfa, é paralelo ao plano beta, tá? Então, essa daqui é a minha hipótese. E essa daqui é a minha tese, tá? Tá claro, né? Muito bem. O que eu vou fazer, então? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero fazer um... eu ia fazer um desenho, mas assim. O que eu vou fazer? Eu vou fazer também por contradição aqui, tá? Eu vou supor que os planos não são paralelos, tá? Então, vou supor que os planos não são paralelos. Eu dizer que os planos não são paralelos é dizer que os planos se interceptam, tudo bem? Então, vou supor que os planos se interceptam segundo uma reta, né? E essa reta eu vou chamar de I, tá? Então, suponha que existe uma reta I que ela seja igual a alfa interseção beta. Note que eu estou negando a tese, eu tenho que contrariar a hipótese. Então, vou ter que chegar em alguma contradição desses fatos que eu tenho aqui, tá? Tem que gerar um absurdo. Tudo bem? Então, olha só. Nós temos o seguinte, ó, que A é paralela a alfa, né? A está contido em beta, e que I é igual a alfa interseção beta. Então, isso aqui vai implicar o quê? Ó, A é paralela a alfa, A está contida em beta, e eu tenho que I é igual a alfa interseção beta. Então, não tem jeito. Eu vou ter que a reta A
ela vai ser paralela a essa reta I. Porque o A está em alfa, né? E I também está em alfa, tá? Só que A está contido em beta e I também está em beta. Então, A vai ter que ser paralela a I, tá? Por outro lado, eu tenho também o seguinte, que B também é paralela a alfa, né? B também está contido em beta. E, novamente, I é igual a alfa interseção beta, tá? Isso vai implicar o quê? Que B também é paralela a I, certo? Então, essas duas afirmações aqui, ó, pela condição de paralelismo lá, lembra? Condição necessária suficiente, ó, A é paralela a I e B também é paralela a I. A gente vai concluir o quê? Que A é paralela a B. A é paralela a B. Tá certo? Que é absurdo. Porque a interseção de A e B é só um ponto, né? Isso. Uhum. Que é absurdo, pois nós temos o quê? Que a interseção B era o ponto O, não era isso? Estou fazendo um B maiúsculo aqui, né? A interseção B era o ponto O lá, tá? Isso aqui é um B, tá? Beleza? Então, realmente, né, eu neguei a tese e contrariei a hipótese, tá? Portanto, não tem jeito, né? Portanto, alfa tem que ser paralela a beta. Beleza? Alguma pergunta aí, gente? Nessa demonstração? Só pode explicar de novo o primeiro parêntese, quer dizer, o segundo parêntese, que implica que A é paralela Esse aqui? Esse aqui? Tá. Olha só, nós temos o seguinte, ó. A é paralela a alfa, certo? E A está contido em beta. Então, estou com dois planos lá. O plano alfa e o plano beta. De sorte que A está no beta, tá? Só que A é paralela a alfa. Essa minha... Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso, cara, que o meu desenho realmente é terrível. Ó, vamos supor que eu tenho um plano aqui e um outro plano aqui. Vê se consegue imaginar esses planos aqui. Dá para imaginar aqui dois planos? Eu tenho um plano alfa e um plano beta aqui, tudo bem? Essa reta aqui, ó, é a reta I, tá? E aí eu tenho o seguinte, a minha reta A, ela é paralela a esse plano aqui, ó. Ela é paralela ao plano alfa, tá? Só que ela tá aqui em beta, certo? Ela tá aqui assim, a minha reta A, tá? Ela não tá nesse plano, esse plano ele continua para cá, assim, ó, né? Tudo bem? Esse aqui é o plano alfa, tá? Eu tô com o plano beta aqui. Então, essa aqui é a minha reta A, que ela é paralela a esse plano alfa, tá? Só que, ó, aqui no plano beta, a reta I está no plano beta, tá? E a reta A também está no plano beta. Só que a reta A, ela não pode ter interseção com a reta I. Por quê? Porque ela é paralela ao plano alfa. Se ela tivesse interseção com a reta I, ela não seria paralela ao plano alfa. Tá claro isso? Ela teria uma interseção, né? Ela teria uma interseção aqui com o plano alfa, tá? Então, não pode. Só tem um jeito, então. Se ela é paralela ao plano alfa, né? E ela está no plano beta, que é o mesmo plano que contém a reta I, então a reta A vai ter que ser paralela à reta I, tá? Entendi. Fechou?
Esse desenho tá meio tortão aí, mas ele ajuda, assim, né? Com um esforço, você consegue imaginar aí os planos, tá certo? Beleza? O mesmo argumento é utilizado aqui, tá? A mesma coisa acontece com B, por isso que a gente conclui que B é paralelo aí. Fechou? Beleza. Então, essa aqui foi a condição suficiente. Olha só, agora vamos à condição necessária. A condição necessária é imediata da definição, né? A condição necessária. Porque, olha só, condição necessária. Vendo aqui que ela é imediata. Porque nós temos o seguinte, né? Eu tenho que alfa é paralela a beta, né? E eu tenho que A e B contido em beta são concorrentes, né? Isso vai implicar o quê? Que A e B são paralelos ao plano alfa, né? Ao plano alfa. Tá? Os planos são paralelos, né? Então, qualquer reta do plano... Não sei se eu consigo desenhar aqui, né? Mas é aquele desenho que a gente tinha lá, né? Eu tenho um plano aqui e eu tenho um outro plano aqui. Os planos são paralelos, né? Então, qualquer reta desse plano é paralela a esse, né? Certo? Qualquer reta aqui vai ser paralela a esse outro plano aqui. Então, não tem jeito, é imediato. Como as retas estão lá no plano, né? E elas são concorrentes lá, e essa daqui, qualquer reta daqui é paralela a essa daqui. Então, é imediato, aí, por consequência da definição de retas paralelas, né? Se o plano todo aqui, né? Esses planos são paralelos, tá? Eu tinha que fazer um pontilhado em algum lugar aqui, né? Vou supor que esse daqui está por baixo, tá? Então, vou fazer assim uns pontilhados aqui. Era algo assim, né? Esse plano aqui está por cima, tá? Então, se esses planos são paralelos, né? E a reta está contida nesse plano aqui, por exemplo, tá? Aqui eu tenho um plano alfa, né? O plano alfa é o de baixo, tá? E aqui o plano beta. Qualquer reta que tiver aqui vai ser paralela ao plano alfa. Por quê? Porque o plano todo não tem interseção com esse, então essa reta que está aqui não vai ter interseção com esse. Analogamente para outra reta. Uma reta outra aqui, ela está nesse plano beta. Então, a reta não intercepta esse plano, ou seja, a reta é paralela. Então, é uma consequência imediata aí da definição de reta paralela, né? E como a reta está no plano, o plano é paralelo, não tem interseção, então a reta também não tem interseção, tá bom? Então é imediato mesmo da definição, tá? Fechou? É claro isso, né? Bom. Oi, alguém tá querendo falar aí ou só tá tossindo mesmo? Vamos lá. Gente, ó, a qualquer momento você pode parar e perguntar, tá? Não, sem problema nenhum. Tanto no chat aqui, se você tiver problema de áudio, ou se você não quiser falar, tá? Não tem problema não. Você pode ir lá no chat e falar, tá bom? Ou digitar que diga, né? E aí você pode falar aqui também, tá? Abre a qualquer momento, escrevi coisa errada, não entendeu a letra, ou qualquer coisa parecida assim, me para, tá? Porque senão eu vou embora. Eu estou achando que está tudo normal, você está entendendo tudo, beleza. Não deixa a dúvida passar. Depois eu vou assistir o vídeo e vou entender. Às vezes eu posso até demonstrar o negócio errado aí, e aí você fica horas tentando decifrar depois, tá? Então, não deixa passar a dúvida não, tá? Mata logo o mal pela raiz, beleza? Então, vamos lá. Nós temos, então, demonstrada já uma condição necessária e suficiente para que dois planos sejam paralelos, dois planos distintos, né? Sejam paralelos. É qual? É que você pega duas retas concorrentes num plano,
essas retas elas vão ser paralelas ao outro plano, tá? Então isso acontece se e somente se. Se as retas que você pegou de um plano são paralelas, duas retas concorrentes são paralelas a outro plano, então os planos são paralelos. Agora, se os planos são paralelos, você vai ter que duas retas concorrentes aqui do outro plano também vão ser paralelas ao plano que você tinha. Então, é se somente se. Então, aqui a condição suficiente, que já foi mostrada, e a condição necessária, que foi mostrada. Posição relativa entre planos, agora. Então, os planos, eles podem ser coincidentes, como a gente já viu, né? Paralelos coincidentes. Eu tenho que alfa é beta, né? Alfa é igual a beta. Eu tenho planos paralelos distintos e eu posso ter planos que se interceptam aqui, então são planos oblíquos. E a interseção deles vai ser o quê? Vai ser uma reta, né? A gente já viu isso. Então, basicamente, eu tenho essas três possibilidades aí. Ou os planos são coincidentes, ou eles são paralelos coincidentes, né? Ou são paralelos disjuntos, ou eles se interceptam segundo uma reta I. Então, a interseção de alfa e beta é a reta I. Bom, vamos olhar agora uma outra situação, que é quando a reta e o plano são perpendiculares, tá? Então, uma reta R é perpendicular a um plano alfa, se e somente se R é perpendicular a todas as retas de alfa que passam pelo ponto de interseção de R e alfa, tá? Eu queria abrir um parêntese aqui, que essa questão de perpendicularidade aqui, tá? São duas coisas diferentes que nós temos, tá? Eu tenho perpendicularidade e tenho ortogonalidade. Alguém sabe me dizer a diferença? Acabei de descobrir que é diferente. Hã? Acabei de descobrir que é diferente. Tu achava que era a mesma coisa? É o seguinte, ó. Perpendicularidade, tá? Eu tô vendo uma posição de duas retas que estão no mesmo plano, tá? Essa condição aqui é no mesmo plano. Ou seja, existe uma interseção entre as retas. Se eu tiver duas retas, por exemplo, estou falando de retas aqui que estão no mesmo plano, tá? Então, as retas formariam aqui um ângulo de 90 graus, beleza? Aqui eu tenho que elas são perpendiculares. Mas eu posso ter o caso das retas serem ortogonais. Então, vamos imaginar retas que elas não estão no mesmo plano, tá? São retas reversas. Por exemplo, deixa eu pegar um paralelepípedo aqui. Ver se eu consigo desenhar um paralelepípedo reto-retângulo aqui, tá? Então, imagina que esse cara aqui é um paralelepípedo que reto-retângulo, tá? Os ângulos aqui são todos retos aqui que eles formam, tudo bem? Então, estou aqui com um paralelepípedo aqui. Então, imagine essas duas retas aqui, ó. Eu pego essa reta aqui, que vai passar aqui nessa aresta aqui da frente, tá? E essa reta que vai passar nessa aresta aqui de trás. Opa. Assim, ó. Dá para imaginar essas retas? Essas retas, elas são reversas, tá? Se eu pego essa reta R aqui e essa reta S aqui, R, interseção S, é igual a vazio, tá? Elas não têm interseção. Só que se nós observarmos, né, eu posso pegar a projeção da reta S e colocar no plano que contém esse fundo aqui, ó, esse plano aqui de trás, tá? E a projeção dessa reta S, que é S', tá? Que eu vou chamar da projeção da reta S no plano lá, tá? Vou chamar esse plano aqui de alfa, esse plano lá do fundo, né? Então, se eu pego R interseção S, eu vou ter um ponto lá, vai ser um ponto P, tá? E aí, opa, eu apertei o botãozinho de novo. E aí, o que que acontece?
eu tenho que R interseção S', tá? Ou melhor, eu vou dizer que R é perpendicular a S'. Ou seja, R é perpendicular à projeção da reta S, tá? Então, nós vamos denotar aqui retas que são ortogonais da seguinte forma. R vai ser ortogonal. Então, eu vou fazer assim, ó. Vai ter um espaçozinho aqui entre esse pauzinho aqui, esse vertical e esse horizontal, tá? R é ortogonal a S. E eu vou dizer que R é perpendicular, aí eu encosto aqui a S', tá bom? Então, vou usar essas notações. Tem dois tracinhos, os dois tracinhos é perpendicular? Não, os dois tracinhos quer dizer que é ortogonal, tá? Ah, tá. Eu usei também no slide assim, um negócio assim, com dois tracinhos assim, então quer dizer que é ortogonal, tá? Então, ortogonal é diferente de perpendicular, tá? Quando as coisas estão no mesmo plano, né, e você fala aqui, ó, R e S, elas são ortogonais, é equivalente a dizer que elas são perpendiculares, tá? Você pode usar ortogonal para o caso dela ser perpendicular, mas o contrário não, tá? Quando você tem que elas não têm interseção, você não pode dizer perpendicular, você tem que dizer ortogonal, beleza? Só para clarear aí, eu espero que ficou claro aí, né? Que tenha ficado claro aí essa questão de perpendicularidade e ortogonalidade, né? Beleza? Então, retas reversas, elas são ortogonais, mas não são perpendiculares, é isso? Exatamente, exatamente. A projeção de uma no plano da outra é que é perpendicular, tá? Beleza? Então, nós vamos usar essas notações aqui para ortogonalidade, tá? Assim ou assim, beleza? No texto, tá assim, tá? No slide. Mas nas demonstrações eu vou poder usar assim também, tá bom? Sem encostar, tá? Então, vou tomar o cuidado de deixar bem longe assim, para ficar ortogonal. Beleza? Então, tá, voltando para cá, né? Então, nós temos essa situação aqui, tá? A reta é perpendicular a um plano, se e somente se R é perpendicular a todas as retas do plano. Então, acontece isso daqui, ó. A reta é perpendicular ao plano, então, qualquer reta que passe por esse ponto aqui, que é o ponto de interseção da reta com o plano, vai ser perpendicular também a essa reta aqui, que é perpendicular ao plano, tá? Então, note que é perpendicular. Essas retas, elas se interceptam, tá? Ou seja, existe um plano, por exemplo, eu fixo uma reta dessa aqui de baixo, por exemplo, dessa daqui. Fixo essa reta aqui. Eu quero passar em cima de um ponto aqui, em cima de uma reta aqui, assim. Deixa eu tentar aqui, escrever retinho com essa coisa aqui é difícil. Imagina que eu fixei essa reta aqui, ó, no plano, tá? Claro, vai existir um plano que contém essas duas retas, a reta A e essa reta que eu tenho aqui. Então, essas retas são coplanares, né? Elas se interceptam aqui, elas são retas concorrentes, então existe um plano que as contém. Então, aqui eu estou falando de perpendicularismo, tá? Então, quando é que uma reta é perpendicular ao plano? Quando eu pego qualquer reta desse plano, que passa pelo ponto de interseção da reta com o plano, e essa reta é perpendicular ao plano, a reta que eu tenho. A reta do plano, passando pelo ponto, é perpendicular à reta que eu tenho aí, tá? Então, ó, A é perpendicular ao plano alfa, ou o plano alfa é perpendicular à reta A, tá? Quando satisfaz isso, ok? Bom, observação, se uma reta e um plano são concorrentes e não são perpendiculares, então eles são oblíquos, tá? É uma situação assim, né? Eu tenho um plano aqui, deixa eu desenhar aqui. Tem um plano aqui e tem uma reta que é concorrente ao plano aqui, tá? Se essa reta ela não é
perpendicular, então a gente diz só que ela é oblíqua, tá? Então, oblíqua. Plano alfa e a reta R. Beleza? Quando ela é perpendicular, ela vai estar formando um ângulo aqui de 90 graus. Então, a gente representa assim, né? Tá? Essa daqui, ela é perpendicular. Beleza? Então, é assim, a gente está diferenciando de perpendicular, que não é perpendicular, mas que fura o plano, ela é oblíqua. Então, nós temos 3 situações, né? Uma reta, ou, na verdade, 4, né? Porque ou ela está no plano, ou ela é paralela ao plano, ou ela é perpendicular, ou então ela é oblíqua, tá? E aí é o caso mais geral, ser oblíqua. Bom, se uma reta é perpendicular a um plano alfa, então ela é perpendicular ou ortogonal a toda a reta de alfa. Olha que agora apareceu aqui a palavra ortogonal, certo? Ó, observe aqui o seguinte, eu vou pegar o desenho anterior aqui, cadê? Esse desenho aqui, ó, tá? Se eu pego uma outra reta qualquer aqui do plano, essa reta aqui, por exemplo, tá? Essa reta que eu desenhei aqui agora, ela não é perpendicular. Por quê? Porque não tem interseção entre elas. Mas essa reta aqui é oblíqua com relação a essa, tá? Beleza? Desculpa. Essa reta, eu falei oblíqua, essa reta aqui, ela é ortogonal com relação a essa, tá? Porque basta eu pegar um plano aqui, né, que contém essa reta e é paralela a essa, e aí eu faço a projeção dessa reta nesse plano que eu peguei aqui, tá? Então, a projeção dessa com essa, nesse plano dessa aqui, vai fazer um ângulo de 90 graus, ela é perpendicular. E aí, no caso, essa reta é ortogonal a essa, tá? Então, é simples isso, né? Pegava o plano bem aqui assim, né? O plano que contém essa reta que eu desenhei aqui, um plano aqui assim, que ele contenha essa reta, né? Na verdade, ele vai dar justamente nessa interseção aqui, tá? E a projeção dessa reta aqui vai ser aqui, né? Então, essas retas vão formar um ângulo de 90 graus. Aí elas vão ser, isso aqui é a reta linha, que é a projeção dessa reta. Essa reta, ela é perpendicular à reta que eu desenhei aqui embaixo. E aí, nesse caso, nós temos que A é ortogonal a essa reta que eu fiz aqui embaixo, tá? Um negócio legal para a gente utilizar é o GeoGebra, tá? O GeoGebra ajuda pra caramba a gente a visualizar as coisas direitinho. Beleza? A gente vai ver daqui a pouco o GeoGebra, eu vou mostrar para vocês. Dá para a gente fazer retas, paralelas, planos oblíquos, planos perpendiculares e tudo mais, tá? Bom, esse teorema aqui, ele é muito importante, é o teorema fundamental, chamado de teorema fundamental, que ele diz o seguinte: para que uma reta R seja perpendicular a um plano alfa, basta ser perpendicular a duas retas concorrentes contidas em alfa, tá? Bom, esse resultado aí, ele é bem interessante, tá? Eu acho que a gente consegue ver esse resultado aqui. Ele ainda tem 2 corolários, tá? Para a gente entrar em planos perpendiculares. Vamos lá, eu vou demonstrar aqui esse teorema, tá? O teorema fundamental. Então, se nós temos aqui uma reta que ela é perpendicular ao plano, para que eu tenha, né, garantido que essa reta seja perpendicular a um plano, basta que ela seja perpendicular a duas retas concorrentes contidas em alfa, tá? Claro que essas retas concorrentes, elas vão ser concorrentes justamente lá no ponto de interseção da reta com plano, assim, né? Para que essa reta aqui seja perpendicular a esse plano alfa, eu tenho que ter duas retas, basta eu pegar duas aqui e mostrar que essas duas retas concorrentes aqui no ponto O, que é o ponto de interseção da reta com plano, elas são perpendiculares a essa reta A aqui, tá?
Então, vamos lá. Eu vou lá para o nosso quadrinho de novo e eu vou demonstrar isso aí. Adicionar outro. Esse aqui é o teorema fundamental, tá? O que nós temos? Por hipótese, nós temos o seguinte. Eu tenho que A é perpendicular a B. A é perpendicular a uma outra reta C. A e B são as retas que estão no plano, tá? B, interseção C, é um ponto O, tá? Conforme aquele desenhozinho lá. E B é uma reta que está em alfa. E C também é uma reta... Opa, faltou o contido aqui, né? É uma reta que está contida também em alfa, tá? Então, ó, estou pegando A perpendicular a B, ou B perpendicular A perpendicular a C, a interseção dessas duas retas aqui é o ponto O, né? Eu tenho que B está contido em alfa e C também está contido em alfa. É aquele desenho lá, tá? Vou até lá pegar o desenho. Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou considerar um ponto aqui, A, aqui nessa reta, e um ponto A' bem aqui, que eles sejam simétricos com relação ao ponto O, que está bem aqui. Ou seja, a distância de A até O é igual à distância de O até A', tá? É mais ou menos o que está representando aqui no desenho, tá? Então, eu estou tomando 2 pontos, tá? Então, tome A e A' em A, na reta A, tais que eu tenha que OA, o segmento OA, seja congruente ao segmento OA', tá? Então, estou fazendo isso aí. Se a linha não saiu bem desenhada, não. A linha aqui. São 2 pontos que satisfazem isso, tá? Muito bem. Agora, se eu pegar aqui e olhar para esse B, essa reta B aqui, tá? Essa reta B aqui, ó. Eu tenho um segmento, né? Por hipótese, B é perpendicular a A, e esse ponto O aqui vai ser exatamente o ponto médio de A', certo? Então, nós temos aqui que essa reta B, ela tem a seguinte propriedade. Ela passa essa reta no ponto médio aqui do segmento A', e ela é perpendicular. Então, essa reta, ela é a mediatriz do segmento A', né? Agora, a reta C também, ela vai satisfazer essa propriedade, porque ela está passando também no ponto médio e é perpendicular. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Eu tenho que B é mediatriz de A'. E C também é mediatriz de A'. O que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um ponto aqui na reta B, que eu vou chamar de Bzão, e vou pegar um outro ponto aqui na reta C, que eu vou chamar de Czão. Então, essa distância daqui para cá vai ser congruente a essa distância daqui para cá. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, a propriedade da mediatriz, né? Esses pontos aqui, eu pego qualquer ponto
dessa reta aqui, ele satisfaz isso, né? A distância daqui para cá é igual à distância daqui para cá. Qualquer ponto dessa reta aqui, a distância de um ponto dessa reta para esse é igual à distância do ponto para esse. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, que AB vai ser congruente à linha B. Tá? E, como C também é um mediatriz, né? Qualquer ponto C que eu tomar aqui, eu também vou ter. Ó, observe que essa distância daqui para cá não necessariamente é igual a essa daqui para cá. C é um ponto qualquer da reta C e B é um ponto qualquer da reta B, tá? Coloquei aqui assim só para ficar fácil a visualização no desenho. Então, eu vou ter também o seguinte, que AC também é congruente à linha C. Propriedade aí da mediatriz, tá? Eu vou considerar aqui uma reta bem aqui, ó. Uma reta passando aqui por B e por C. Mais ou menos, né? E vou considerar um ponto X aqui, tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou considerar o triângulo ABC aqui. Qual é o triângulo ABC? Esse triângulo aqui, ó. ABC, esse triângulo aqui. E vou considerar o triângulo ABX. É isso. Quero mostrar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A' BC. Não está aparecendo aqui porque o ponto aqui tá longe, né? Mas assim, esse triângulo aqui, A'BC, ele é congruente ao triângulo ABC. E eu vou mostrar por quê, tá? Bom, o que eu quero mostrar, na verdade, é o seguinte, é que se eu pego uma reta aqui passando por X, tá? Essa reta aqui também qualquer reta aqui vai ser também mediatriz desse segmento aqui, A', B', tá? Aqui agora eu estou tomando uma reta X. Então, vamos lá. Olha só. Primeiro fato é o seguinte, eu tenho que AB aqui é congruente à linha B'. A gente já mostrou isso, né? E AC é congruente à linha C. Bom, e eu tenho que esse BC aqui, ó, esse BC aqui, ele é comum. Então, ó, eu tenho esse lado aqui, AB, congruente a esse, e tenho que esse lado aqui é congruente a esse. E esse lado aqui é comum, tá? Eu tenho BC comum. BC é comum. Então, esses triângulos são congruentes. Isso implica que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A'BC. Isso quer dizer, então, que esse ângulo aqui, ó, que eles formam aqui, esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui também é congruente a esse, tá? Visto que os triângulos são congruentes. Então, o ângulo ABC, esse ângulo aqui, é congruente ao ângulo A'BC. Analogamente, nós temos que AB é congruente à linha B. Eu tenho que ABX agora que esse ângulo aqui, ó, é o mesmo, tá? Eu pego aqui, ó, ABX, que era esse aqui, ó, ABX, que era o mesmo ângulo que eu tinha aqui mostrado, aqui, ó, que é o mesmo ângulo ABC, é o mesmo ângulo AB', a linha BC, tá? Então, esse ângulo ABX, ele é congruente ao ângulo A'BX, tá?
E o lado BX também é comum. Isso implica o quê? Que o triângulo ABX é congruente ao triângulo A'BX. E isso implica o quê? Que XA é congruente a XA'. Tá? Ou seja, a distância aqui do X para A é a mesma do X para o A'. Certo? Bom, então XA, deixa eu subir um pouquinho aqui. XA congruente a XA', isso aqui implica que X é mediatriz. Observe que esse X é um ponto qualquer ali, né, nessa reta, tá? Então, X é mediatriz de A', certo? Isso implica, então, o quê? Que X é perpendicular a A, tá? Então, olha só, eu tenho duas coisas. A é perpendicular a X, né? E X, ele foi tomado, essa reta X foi tomada como uma reta genérica, tá? Por quê? Porque é uma reta qualquer que passa ali pelo aquele ponto do... Qualquer reta que passa aqui por esse ponto, tá? Por esse ponto aqui, pelo ponto O, né? E é uma reta que está nesse segmento aqui. Mas eu poderia pegar o X para cá, para cá, para cá, qualquer lugar, tá? Então, é uma reta genérica, né? E outra coisa que acontece também é que X é uma reta do plano alfa, né? X está contido no plano alfa. E é uma reta que passa pelo ponto O também, né? Que o ponto O pertence a X, tá? Então, essas duas coisas aqui vão implicar o quê? Que A é perpendicular ao plano alfa, porque eu consegui mostrei que qualquer reta que passa por esse ponto aí é perpendicular a alfa. Esse daí é o teorema fundamental e a demonstração dele. O que acontece? Ele tem aí alguns corolários que não vai dar tempo da gente ver, a gente até passou um pouquinho do nosso horário, mas a gente continua aqui na próxima aula. Nós paramos aqui nessa demonstração do teorema fundamental, tá bom? A gente se encontra aí na quinta-feira, beleza? Então, Ok. até lá.